Amados irmãos, vamos estudar e meditar na palavra de Deus, o capítulo 3 da carta aos Efésios para os irmãos de Éfeso. Aqui, Paulo vai nos apresentar aqui, o seu chamado, que o Senhor o chamou para anunciar o evangelho para os gentios. Nós sabemos que Jesus ele chama os 12 discípulos, chama os 12, qual um se perdeu ao meio do caminho. Nós entendemos que os discípulos, eles ficaram ali em Jerusalém, só que quando Paulo foi chamado para anunciar o evangelho ao mundo, ao evangelho a outras criaturas, ou aos gentios. Até então, que os gentios, eles não faziam parte entre os judeus. Era um povo separado, era um povo excluído, vamos se dizer assim, especificamente os judeus. Até então, no santuário, no templo, os judeus não poderiam fazer parte, porque eles eram tratados como pessoas imundas. Então aqui Paulo, ele vai nos revelar pela sua palavra, pela palavra de Deus, que o tempo em que nós estamos vivendo é o tempo da graça. Claro que a graça de Deus sempre foi manifesta desde a criação humana até o findar de todas as coisas. Deus sempre manifestou a sua graça. Quando o homem pecou lá no Éden, Deus manifestou ali a sua graça na vida de Adão e Eva. E aqui, a palavra de Deus vai nos trazer algo maravilhoso da sua palavra. Versículo 1 diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus, por vós, ó gentios. Então, Paulo está dizendo aqui que ele é prisioneiro de Jesus para anunciar o evangelho entre os gentios. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco que me foi dada. Então, amados irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui, que o evangelho que ele está pregando é o tempo da dispensação da graça que foi manifesto aos gentios. Uma coisa, a graça sempre foi manifesta, a graça de Deus sempre Deus sempre manifestou a sua graça, mas agora, Deus se manifestou a graça dele entre os gentios. É porque assim, irmãos, tem algumas doutrinas escatológicas que falam sobre os tempos das dispensações. Eu não creio dessa forma. Eu não creio nessa forma de tempo de dispensação. Graça, sempre houve graça. Deus sempre se manifestou a sua graça. Mas aqui, especificamente, Paulo vai nos dizer que essa graça agora, ela foi anunciada agora, ela foi manifesta agora aos gentios. Versículo 3. Isto é o ministério que foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras eu vos escrevi. Versículo 5. O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado ao Espírito e aos seus santos apóstolos e profetas. É o ministério que entre os gentios, como herdeiros e membros do mesmo corpo, participante da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo um dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. E a mim, a menor de todos os santos, me foi dado a tua graça a anunciar
entre os gentios por meio do evangelho e as riquezas insondáveis de Cristo. Versículo 9. Demonstrar que todos quantos à dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que Deus criou. Vamos entender este versículo 9. Quando Paulo demonstrar qual seja a dispensação e o ministério que desde o século esteve oculto em Deus. O que Paulo está querendo dizer que estava oculto em Deus? Olha o que a Bíblia diz. Vou ler alguns versículos aqui para nos entender isso, porque ficar só no versículo 9 nós não vamos entender. Então vamos pegar um pouco de outros versículos de referência para nós entendermos o que estava oculto em Deus. O que estava em oculto em Deus? É aquilo que estava em oculto séculos e séculos e séculos e séculos. E revelou através de quem? Revelou-se na pessoa de Cristo e chegou até nós pela revelação do Espírito. Vamos ler um primeiro versículo. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 2:7, que diz assim: e não falamos de sabedoria de Deus oculta em ministério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e o 27. Olha que coisa linda é a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante séculos, séculos e séculos, e gerações, e agora foi manifesta aos santos. Foi manifesta a quem? Aos gentios. Ele, Deus, quis fazer conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, que Deus vos a esperança da glória. Então, amados irmãos, quando nós compreendemos isso, este ministério, quando Paulo vai dizer coisas que estavam ocultas em Deus, que foi manifesto a vós, que foi manifesto aos gentios, quando nós olhamos lá na lei, na história entre o povo de Israel, os gentios não faziam parte das partes cerimoniais. Era tratado como um povo imundo. Pois agora Deus manifestou a sua graça através de Cristo Jesus e nos trouxe as revelações. Cristo trouxe as revelações que estava oculta, escondida nos tempos eternos de Deus. Foi revelado na pessoa de Cristo, e Paulo, o Senhor Jesus revelou a Paulo estes ministérios aos gentios, e chegou até nós, que foi revelada pelo Espírito de Deus. Primeiro Pedro, no seu capítulo 1, versículo 19 e o 20, que diz assim: mas como prisioneiro do sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Versículo 20, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor a vós. Então, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, Deus já sabia de todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O que é a onisciência de Deus? Deus sabe de todas as coisas. Desde o momento que ele criou o homem, ele sabia que o homem ia rebelar, que o homem ia pecar. Por isso, no livro de Apocalipse 13, 8, diz assim a santa palavra de Deus:
e todos os que habitam sobre a terra, e adoraram, cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então, a Bíblia diz aqui, através do apóstolo João, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, vamos voltar lá ao texto bíblico de Efésios, do seu capítulo 2, versículo 10 agora. E foi assim para que agora, pela igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Quando Paulo coloca aqui igreja multiforme e graça, quer dizer, multiforme são muitos estados diversos, numerosos. Então, a igreja do Senhor, a igreja é a igreja invisível, né? É um povo que Deus escolheu, que é o qual esta igreja, ela é multiforme e graça. Cada vez ela vai se multiplicando mais através da pregação do evangelho. E Paulo está dizendo aqui que essa igreja espiritual, né? Quando eu falo igreja, não é aquelas 4 paredes onde você congrega. Ali é um lugar de reunião. Ali é um lugar onde você reúne com os seus irmãos para congregar, para glorificar Deus. Mas quando fala aqui da igreja espiritual, que é a igreja de Cristo, o qual as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele, ele está dizendo aqui que esta igreja ela é conhecida entre os principados e potestades, quer dizer, entre os demônios, entre o diabo. A igreja de Cristo ela é conhecida, no qual temos ousadia e acesso em confiança à nossa fé nele. Portanto, peço que não desfaleceis das minhas tribulações, por vós em vossa glória. Agora, a partir do versículo 14, Paulo ele vai fazer uma oração para os irmãos de Efésios. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai, do nosso Senhor Jesus, o qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, sejais fortalecido no poder do seu Espírito e no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Oro para, estando agarrados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender que todos os santos, quais seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que exerce todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando fala plenitude, que é completo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Seja ele glória, a igreja de Cristo Jesus, que todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Louvamos a Deus por mais esta palavra anunciada e pregada no nome de Jesus.